Fala galera do Farol Tricolor, estou aqui para mais um vídeo, dessa vez sem a participação de sempre do meu pai, que tá dando uma descansada aí nesse carnaval, mas voltará para a gente fazer essa live aí sobre a Libertadores, mas para falar dessa derrota horrorosa do Bahia contra a Jacuipense, que se complica na semifinal do Campeonato Baiano, que não significa que não tem ainda a chance de reverter o confronto no próximo final de semana, e ao mesmo tempo falar sobre prioridades e sobre os erros que aconteceram nesse jogo, que aí eu vou passar aqui minha opinião, né, continuam as coisas todas do mesmo modo. A Libertadores é a prioridade, o Campeonato Baiano é um campeonato secundário nesse primeiro momento, mas é claro que o Bahia pode e deve vencer o Campeonato Baiano se tomar as decisões certas, especialmente no seu comando técnico de Rogério Ceni. Vou falar tudo isso sobre esse jogo e sobre as perspectivas do Bahia nas competições desse primeiro semestre. Depois da nossa vinheta, o Farol Tricolor tá chegando. Pois é, galera, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor. Hoje estou aqui para apresentar solo, né, falar sobre esse confronto trágico do Bahia frente a Jacuipense pelo Campeonato Baiano, primeira partida da semifinal, e a gente teve uma derrota de virada, o Bahia tomando 2-1 da Jacuipense, né, um Bahia que foi escalado de uma maneira mais ou menos próxima da que a gente imaginava, né, que a gente falou bastante aqui no pré-jogo, que a gente fez na sexta-feira, e foi muito legal. Estou gravando aqui na noite da segunda-feira, e esse Bahia foi escalado de uma maneira um tanto óbvia, né, frente ali ao que a gente sabia de ter à disposição e a prioridade que se dá à Libertadores e aos jogadores que têm atuado no Campeonato Baiano, com uma outra alteração. A gente fala já quando for colocar a escalação na tela. Vou pedir a todos os amigos e amigas que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações. A gente conseguiu marcas excelentes na live de sexta-feira, inclusive a galera se inscrevendo no canal em alta. Já passamos inclusive dos 2.700 inscritos e a gente continua crescendo e sempre pedindo essa colaboração de vocês. Like positivo, joinha, se inscrever no canal também não custa nada, e se você quiser dar uma contribuição especial diferente aqui para o Farol Tricolor, tem também o clube de membros, o botãozinho de seja membro aqui do Farol, para você fazer parte dessa comunidade, desse grupo especial. Tem benefícios tanto aqui no YouTube quanto participação no nosso grupo de WhatsApp exclusivo para membros, com notícias e interação antes, durante e depois dos jogos do Esquadrão. Então vou colocar de fundo aqui a escalação do Bahia nesse confronto contra a Jacuipense pela semifinal do Campeonato Baiano. Uma escalação que, como eu disse, não traz grandes surpresas, né? Uma escalação que a gente vê um Bahia muito próximo do que a gente esperava para essa partida, que não deixa de ser uma partida decisiva, né? Diga-se de passagem, como diria lá o craque Neto, né? E a gente esperava realmente um resultado diferente, sem sombra de dúvidas, né, a partir desse confronto, porque eu volto a dizer, o time do Bahia, Rogério Ceni falou isso inclusive na entrevista, a gente montou um elenco para ter um time para jogar duas competições, inclusive revezando o elenco e tal, e isso existe. O time do Bahia tem plenas condições de vencer bem a Jacuipense e se classificar para a final do Campeonato Baiano, mesmo sem jogar com Everton Ribeiro, com Lúcio, com Ademir e companhia limitada. Por que isso não aconteceu? A gente vai ver a partir das escolhas de Rogério Ceni, que poderiam ter dado certo, mas não deram certo. Esse é o ponto que eu quero trazer como reflexão em relação a esse jogo, né? Então, o Bahia jogou com essa equipe que está aí na tela para vocês, uma equipe com Danilo Fernandes, Santiago Arias, David Duarte, Rezende, Iago Borducci, Acevedo, Eric, Rodrigo Nestor, Cauli, Michel Araújo e William José, o técnico Rogério Ceni. Aqui a gente vê uma mudança que foi a saída de Thiago, do menino Thiago do time. Thiago vinha sendo titular das partidas do Campeonato Baiano, e essa saída eu acho que não deu muito certo. Thiago tinha sido um jogador que acrescentava em presença, em movimentação, em dinamismo para o ataque do Bahia, e quando a gente olha esse time do Bahia escalado,
a gente sente um ataque mais lento. William José, naturalmente, é um jogador de menos velocidade do que Thiago. Michel Araújo também não chega a ser um velocista. E Cauli, a gente sabe que não é um jogador também de dar velocidade, é um jogador extremamente técnico, mas que não dá grande velocidade. Quem é que está nas laterais? A gente falou no pré-jogo que poderia ser escalado Iago Borduc, porque ele está já apto há algum tempo treinando, e é claro que é um jogador sobre o qual recaem muitas expectativas de ser, inclusive, um atleta que pode tomar conta dessa posição. E Santiago Arias, pelo outro lado, ainda é um jogador que não se firmou, não se mostrou um jogador tão relevante quanto foi no ano passado, nessa temporada. Por isso, a gente ficou com um time, na minha leitura, mais lento, né, um time menos dinâmico, né, e isso pesou bastante no fato de o Bahia não conseguir quebrar as linhas, o Bahia não conseguir vencer a marcação que era muito forte da Jacuipense. Mas, ainda assim, a gente teve um primeiro tempo absolutamente dominante do Bahia. A Jacuipense mal passou do meio de campo em toda a primeira etapa. E no fim da faixa do meio, ali para o fim da primeira etapa, o Bahia ainda encontrou o seu gol da maneira mais inesperada possível. Um chute de média distância ali, perto do bico da grande área. Um chute de Acevedo, que não havia marcado nenhum gol pelo Bahia até a presente data. Ele chutou, o goleirão foi mal na bola, antecipou de uma maneira errada, achei até que a bola tinha desviado, depois não fiquei com essa impressão. E Acevedo, aos 33, 34 do primeiro tempo, fez o gol do Bahia, no momento que o Bahia era absolutamente dominante na partida, o Bahia muito superior à equipe da Jacuipense. Volto a dizer, a Jacuipense mal passava do meio de campo, né, com a bola dominada, e o Bahia conseguiu fazer esse gol, ainda que não fosse brilhante. As melhores oportunidades do Bahia antes do gol foram 2 chutes de fora da área, um de Cauli colocado, muito bom, perigoso, e o outro de Michel Araújo jogando ali pela direita, estranhamente também, né? Já que na partida anterior Michel Araújo tinha jogado pela esquerda, inclusive fez o cruzamento para o gol de Thiago contra a Juazeirense, jogando ali do lado esquerdo, e dessa vez estava do lado direito. Quem jogou mais do lado esquerdo? Cauli. Mas assim, volto a dizer, é um time que não apresenta o mesmo dinamismo que a gente está observando, a mesma movimentação, a mesma agressividade de jogadores em velocidade partindo para cima da defesa. Rogério Ceni sentiu isso no primeiro tempo, né? O Bahia saiu com a vantagem, foi para o intervalo com a vantagem, a Jacuipense até tentou alguns lances ali no final, mas sem muito perigo. Só que Rogério Ceni sentiu a necessidade de, para fazer mais gols, para resolver o confronto, tirar um jogador que jogou na primeira etapa, que foi Iago Borduc, e, ao mesmo tempo, colocar ali essa velocidade, esse dinamismo, esse jogador rápido que poderia ganhar no mano a mano, partir no 1 contra 1 e ter a vantagem para fazer as jogadas ofensivas do Bahia. Aí vem o que eu falo. Isso poderia ter dado certo? Sim, poderia, caso, né, a Jacuipense fosse o mesmo time da primeira etapa. Só que a Jacuipense estava com 1-0 contra. Já no fim do primeiro tempo, a Jacuipense saiu mais para o jogo. E nos 10 primeiros minutos desse segundo tempo, aconteceu a tragédia. Logo no iniciozinho, né, a Jacuipense fez o seu primeiro gol. E onde foi o primeiro gol? Um cruzamento que saiu do lado esquerdo da área. Né, a zaga do Bahia subiram os 2 jogadores, Rezende e David Duarte, na mesma bola. Não havia Iago Borducci, que estaria lá no primeiro tempo, porque ele era o lateral esquerdo. Sabe quem veio fazer a cobertura? Cauli veio fazer a cobertura e foi o suficiente para o atleta da Jacuipense chutar cruzado e fazer 1-0. E fazer o primeiro gol dele fazendo 1-1 no placar. Achei o lance defensável para Danilo Fernandes, longe de ter sido uma falha, mas achei uma bola que Danilo Fernandes poderia ter conseguido essa defesa, né? E aí também desenhando um cenário do porquê da titularidade de Marcos Felipe nesse momento no Bahia, lembrando que o Bahia, inclusive, já confirmou o goleiro Ronaldo, né, esse reforço para o gol, goleiro que a gente falou muito aqui na live, inclusive eu e meu pai temos muitas ressalvas em termos de ele ser o goleiro para resolver o problema do Bahia, não acreditamos que seja, mas tem uma galera aqui que segue o Farol, que falou muito bem do goleiro, que acompanhava ele, gosta do futebol dele, ele é um goleiro alto,
né, já tem alguma experiência, né? Tem 28 anos já, vamos ver como é que ele se sai aqui no esquadrão. Mas o fato é que a Jacuipense consegue fazer esse empate, né, esse gol de empate, já ali aos 2 minutos da segunda etapa, e aos 10, um lance que inicialmente foi anulado, né? A gente via um Bahia bagunçado na defesa. Via um Acevedo tentando compor essa primeira linha de 3 jogadores, né? E com Rezende pela esquerda e David Duarte centralizado, e foi num espaço ali, um lance de sorte, é verdade, um chute pro gol que saiu mascado, o jogador conseguiu pegar, bateu cruzado, a princípio o gol foi anulado, mas foi um erro grande da arbitragem ali da bandeirinha, e o chute cruzado, esse sem chance de defesa para Danilo Fernandes, dando números finais a partidas. O que foi que o Bahia fez? Rogério Ceni fez. Rogério Ceni colocou artilharia pesada no jogo. Né, ali pelos 18 minutos da segunda etapa, o Rogério Ceni colocou Caio Alexandre no lugar de Rodrigo Nestor, Everton Ribeiro no lugar de Cauli e Lúcio Rodrigues no lugar de Michel Araújo, nesse momento com Eric Pulga, que entrou no intervalo, já fazendo 4 substituições, e na parte final do jogo ele ainda colocou ali pelos 30, Kaique no lugar de Santiago Arias, segundo ele na entrevista, para dar amplitude dos dois lados, só que é uma amplitude que o Bahia utilizou para fazer jogadas de cruzamento na área, né, com a Jacuipense bem postada e esperando essas jogadas, ainda surgiram oportunidades, Eric cabeceou 2 bolas perigosas, né, mas o Bahia não conseguiu fazer o seu gol até o final do jogo, e seria ainda pior se Jefferson Baiano, que tinha acabado de entrar, não perdesse um gol claríssimo. Sabe quem estava marcando o contra-ataque da Jacuipense? Everton Ribeiro. E aí ele marcou, não conseguiu marcar o contra-ataque, Jefferson Baiano conseguiu driblar Danilo Fernandes, mas se desequilibrou e chutou para fora. Poderia ainda ter terminado um 3-1 para Jacuipense, que seria pior para o Bahia, naturalmente, reverter esse placar. Próximo jogo será do domingo que vem, né? Hoje, logicamente, como não sou professor, não farei as notas do professor, mas eu quero comentar, voltar aqui para nossa tela principal, né, para comentar, pedir a galera mais uma vez que nos acompanha, que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, mas eu queria fazer alguns comentários, quase em linha assim, editorial, né, sobre as prioridades e os erros. O que se mostrou no jogo foi um erro de avaliação de Rogério Ceni, que esperava um segundo tempo igual ao primeiro, por isso resolveu colocar o Bahia mais agudo e mais bagunçado defensivamente com a saída de Iago Borduque, que, claro, estava fazendo um lado ofensivo. Rogério Ceni falou, eu fiz uma modificação que era mais ou menos 6 por meia dúzia, assim, digamos assim, né? No sentido dele ter tirado o jogador que estava dando amplitude pelo lado esquerdo e colocado outro. Só que ele tirou um jogador forte, um jogador que tem mais valências defensivas, para colocar um jogador que é um ponta, fraco fisicamente e que não fez as coberturas que certamente Iago Borduque faria. Então o que aconteceu? O primeiro gol saiu dali. Houvesse um lateral esquerdo, se tivéssemos Iago Borduque em campo, provavelmente a gente não tomaria aquele gol. Volto a dizer, quem marcou ele, tentou evitar o chute, foi Cauli, né? Então Rogério Ceni fez uma avaliação errada. A avaliação dele foi a seguinte: os caras mal passaram do meio de campo, a gente está com 1-0, a gente vai ter mais espaço ainda no segundo tempo, vou colocar um jogador agudo, vamos ampliar o placar. Beleza? Poderia ter dado certo, mas não deu certo. Acabou que a Jacuipense conseguiu, em 10 minutos, virar o jogo, né, levar uma vantagem importante, né, para o segundo jogo, que deverá ser realizado lá em Feira de Santana, né, e a gente terminou com a derrota. Mais comentários sobre, inclusive, o que eu tenho observado de papo nas redes sociais, nos grupos. Assim, existem 2 competições em andamento. A prioridade do Bahia precisa, na minha visão, continuar a ser a Libertadores. Ou seja, nada de pensar em poupar algum jogador contra o Boston River para jogar a volta contra a Jacuipense. De jeito nenhum. De jeito maneira. A Libertadores é a prioridade, é a competição mais importante. Então o Bahia precisa continuar focando na Libertadores. O time que Rogério Ceni entende como principal precisa jogar a Libertadores. Por que isso? Porque a Libertadores é um torneio 10 vezes mais importante, 15, 20, 30 vezes mais importante que o Campeonato Baiano. No Campeonato Baiano nós temos 50, né? Estamos cansados de ganhar Campeonato Baiano.
É por isso que a gente deve desprezar o confronto contra a Jacuipense de jeito nenhum. A gente deve colocar um time, Rogério Ceni falou muito isso, ele montou time para 2 competições, então o Bahia deve colocar um time para vencer a Jacuipense e se classificar no domingo. E esse time pode ser o time que entrou em campo nesse final de semana, porque o normal desse time era acontecer o que aconteceu no primeiro tempo. Um Bahia muito superior, um Jacuipense com dificuldade para chegar ao campo de ataque, mas infelizmente, Rogério Ceni fez uma opção no intervalo que não deu certo e com isso a gente tomou 2 gols no início da segunda etapa. E volto a dizer, 2 gols que tiveram relação direta com as escolhas de Rogério Ceni no intervalo. Que a partir do momento que ele tirou o lateral esquerdo e colocou um ponta para ficar mais avançado e não ter a mesma qualidade defensiva que a gente teria com o Iago Borduque em campo, o rebote foi lá na lateral esquerda, Cauli tentou cobrir, não conseguiu e veio o primeiro gol. No segundo gol, a defesa bagunçada, com Acevedo ocupando um espaço ali quase de um zagueiro pelo lado direito, foi o suficiente para o jogador da Jacuipense bater cruzado e fazer o 2-1. E o Bahia não conseguiu encontrar as soluções para reverter aquele placar. Volto a dizer, prioridade segue sendo a Libertadores, absoluta. É um absurdo cair na semifinal do Campeonato Baiano para um time cuja folha salarial não é metade do salário de Everton Ribeiro, concordo. Por isso é que o Bahia deve tentar reverter esse placar. O que é mais importante, ir para a final do Campeonato Baiano ou se classificar para a fase grupo da Libertadores? Que ninguém tenha nenhuma dúvida disso. A prioridade é a Libertadores. Essa é a competição que a gente não joga há muito tempo, que a gente tem remunerações milionárias por avanço de fase. É o torneio mais importante do continente e tenho plena consciência. O Bahia é favorito para chegar à fase de grupo contra o Boston River e a depender do grupo, da fase de grupos do Bahia, se o Bahia confirmando essa classificação, o Bahia também será favorito para avançar porque o futebol brasileiro nos últimos anos tem tido grandes vantagens em relação às demais nações da América do Sul que disputam a competição principal do nosso continente. Então o foco segue sendo o mesmo, mas é claro, e Rogério Ceni demonstrou isso na entrevista, é meta do Bahia vencer o Campeonato Baiano. Só acho que o Bahia não deve mudar em 1,, o planejamento de prioridade da Libertadores para isso. O Bahia deve colocar o time titular absoluto que Rogério Ceni entende necessário para jogar Libertadores, conseguir um placar importante no Uruguai na quinta-feira e depois colocar um time bom, forte, que não atrapalhe os planos da Libertadores para jogar contra a Jacuipense no Campeonato Baiano. E esse time, digamos, alternativo, esse time com mais reservas do Bahia, tem plenas condições de reverter o confronto contra a Jacuipense. Assim, a gente espera que aconteça, não é largar o Campeonato Baiano, é entender que o Bahia disputa outra competição que deve valorizar muito mais do que o Campeonato Baiano. Em relação à transmissão da Libertadores, a gente deve anunciar em breve mais uma live aqui. Ainda estamos estudando se vai ser o mesmo react que a gente fez no jogo de ida, né, contra o The Strongest lá na Bolívia. A gente fez uma live aqui de mais de 3 horas de duração. Muito provavelmente faremos uma live nesse formato na quinta-feira, né? Estarei com meu pai para a gente fazer essa cobertura especial aqui pelo Farol Tricolor. Era o que eu tinha a dizer para a gente alimentar aqui o canal, para a gente movimentar o canal e falar também sobre essa derrota horrorosa no Campeonato Baiano, mas que a gente não pode perder o senso de proporcionalidade das coisas a partir dessa derrota. Seguindo o planejamento, mas tentando reverter o vexame, porque o Bahia perder na Fonte Nova para uma equipe contra a Jacuipense é vexame. Rogério sabe disso, foi claro na entrevista e vai tentar reverter o placar. Digo com clareza, desde que isso não atrapalhe de maneira nenhuma o planejamento da Libertadores. Vamos reverter o placar, buscar reverter o placar, mas sem atrapalhar a competição mais importante do Bahia nesse início de temporada, que é a pré-Libertadores, a Libertadores, para se classificar direto para a fase de grupos. Já passamos uma fase, só falta mais uma contra o Boston River do Uruguai, onde somos favoritos e precisamos confirmar esse favoritismo. Vou pedir mais uma vez a galera que nos acompanhou, que me acompanhou até aqui, para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e a gente voltará, talvez com algum plantão até lá, mas principalmente com a live de quinta-feira, né, para falar tudo sobre a Libertadores, as expectativas e provavelmente fazer também esse react, né, reagir aqui em tempo real aos lances de Bahia e Boston River no Uruguai. Esse sim, o foco, a prioridade do esquadrão nesse primeiro semestre.
Muito obrigado a todos, você que ainda não curtiu o vídeo, deixa aí seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, dá uma olhadinha também no botãozinho de seja membro aqui do Farol Tricolor, e a gente volta em breve, eu com meu pai com novos conteúdos, ele ainda no descanso aí de carnaval, mas voltará no próximo vídeo, estaremos juntos, com fé em Deus para cuidar dessa classificação adiantada na Libertadores nessa partida de quinta-feira, e depois também reverter esse resultado do Campeonato Baiano, que é importante para a torcida, a galera gosta, a criançada gosta de título, mas sem perder de vista que o foco é outro. Bora Bahia, até a próxima, a gente volta em breve aqui no Farol Tricolor. Tchau, tchau.